Paz e alegria, irmãos e irmãs em Cristo. Deste pequeno vídeo, venho meditar convosco a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, vamos meditar juntos, para isso, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 53. É a conclusão mesmo do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Paz e alegria, irmãos e irmãs em Cristo. A solenidade da ascensão do Senhor é um momento crucial na vida da nossa fé cristã, como cristãos católicos. Então, Jesus Cristo, sabemos que Ele veio ao nosso mundo, veio pela graça e pelo amor de Deus, veio para salvar o mundo e veio por meio de uma jovem, a Virgem Maria. O seu nascimento mostra a descida do céu para a terra. Posso dizer assim, o nascimento de Jesus Cristo mostra a união que ele marca de uma maneira essencial e forte entre o céu e a terra, e, portanto, entre Deus e nós. E a sua presença entre nós nos convida a nos unirmos uns aos outros. Isso, o mistério da encarnação, Jesus que se encarnou para que nós também possamos ter alguma coisa, a força de Deus em nós. Então, Deus que vem habitar no meio de nós, vem nos comunicar a divindade para que nós, a nossa humanidade, possa entrar também na divindade, em Deus. Isso é o mistério da encarnação. Deus feito homem que habita no meio de nós. E João fala disso em João capítulo 1, no seu prólogo, que nós vimos a sua glória. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse verbo que se fez carne é Jesus Cristo, palavra feita carne, verdadeira palavra do Pai, e começou, viveu a sua vida de criança durante mais ou menos 3 anos, 30 anos. E durante 3 anos ele vai entrar na sua vida pública. A vida pública de Jesus vai começar a sua missão e vai viver durante mais ou menos 3 anos com os seus discípulos, em que nesses 3 anos Jesus vai ensinar muitas coisas, vai ensinar tudo o que o homem deve fazer e precisa para viver não só com amor com Deus Pai, mas também com o amor com os seus irmãos. É o símbolo da cruz que temos aqui. A cruz que nos une do céu para a terra, entre nós e Deus, e também a parte horizontal que nos une entre nós, todos nós centralizados por Cristo Jesus Cristo. Então, a ascensão que nós celebramos marca o fim da vida de Jesus Cristo. O fim da vida de Jesus Cristo de uma maneira histórica da sua presença, da sua missão na terra. A missão de Jesus Cristo, nós sabemos que nos últimos dias de Jesus Cristo, a última semana de Jesus Cristo, que nós chamamos liturgicamente da Semana Santa, foi uma semana muito forte, muito dura para Jesus Cristo, em que ele foi condenado
e fez a sua paixão, até foi crucificado por causa do mau coração dos seres humanos. Mas Deus não deixou Jesus Cristo, não deixou seu Filho na escuridão da morte. A morte dele simbolizou também a vitória e marcou a vitória mesmo da vida sobre a morte, a vitória da alegria sobre a tristeza, a vitória da eternidade na vida do Cristo, a vitória da luz sobre as trevas. Então, a ascensão que celebramos, que vamos celebrar aqui em Moçambique, neste domingo, vamos celebrar de uma maneira excepcional, mas tem alguns países que normalmente é marcado por quinta-feira, então marca o fim da missão de uma maneira histórica de Jesus Cristo, e ele vai ser elevado ao céu, vai se elevar sozinho mesmo ao céu. Jesus sobe ao céu e antes disso estava a preparar os seus discípulos para que eles possam não ficar tristes, mas aguardar a presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, que ele vai ajudar-lhes a se lembrar de tudo aquilo que ele mesmo, Jesus Cristo, ensinou, mas também que vai comunicar a força de Deus a eles, a força que afasta o medo, para que eles possam testemunhar da sua paixão, morte e ressurreição, testemunhar da alegria do Evangelho, testemunhar do amor de Deus no meio de nós. É a força, o sopro de Deus que desce. E Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu vá, então o Espírito Santo virá, que o Pai e eu enviará, o Pai o enviará em meu nome. É muito importante perceber isso. Então a ascensão do Senhor é essa subida de Jesus no céu, que mostra que ele tem uma parte da história da salvação terminou, mas também que abre logo uma outra parte, que será também a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início claro e próprio também do envio e missão dos apóstolos pelo poder do Espírito Santo. E a solenidade da Assunção, nesse sentido, mostra a entrada triunfal de Jesus Cristo aos céus. Então, é o Espírito Santo que virá dar a força e o poder aos discípulos, os apóstolos, de testemunhar de tudo o que está escrito nas palavras acerca de Jesus Cristo. Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele aumenta dizendo: vós sois testemunhas disso. Mas para testemunhar é preciso dessa força do Espírito Santo. E isso que a festa da Ascensão é a subida de Jesus Cristo, a sua entrada aos céus, mas também a espera da descida dos apóstolos e também a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma porta aberta à missão, porque Jesus lhe envia a missão, envia os seus discípulos: eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. E essa força do alto, nós sabemos que é o Espírito Santo que vai lhes fazer sair de Jerusalém para ir em outras cidades e em todo o mundo para falar em nome de Jesus Cristo. E o meu irmão, minha irmã, a Ascensão é celebrada 40 dias depois da Páscoa, como está escrito na Atos capítulo 1, versículo 1 a 11, podemos ver: se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. E durante 40 dias
Jesus se apresentava, aparecia aos seus discípulos, claro, para demonstrar e mostrar que ele está vivo, para continuar a fortalecer a fé de cada cristão, cada um deles, mas também para que eles possam ter a certeza da promessa que ele fez, a descida do Espírito Santo. E depois disso, um dia em que eles estavam com eles à mesa, São Lucas diz em Atos 1, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, me ouvistes falar. E essa promessa é de ser, primeiro, batizados no Espírito Santo. Batizados no Espírito Santo. Receber o derramamento do Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho. Receber sobre si a presença vivífica e forte do Espírito Santo para ser testemunhas verdadeiras da alegria do Evangelho. É essa força que, celebrando a solenidade de Ascensão, nós nos preparamos para receber. Em muitas paróquias, nesses momentos, no mundo inteiro, há o que chama-se da preparação para a recepção do Espírito Santo, para o derramamento do Espírito Santo. E tem uma novena que está a decorrer em algumas paróquias. Aqui na paróquia Nossa Senhora de Assunção, Tingozi e Aeroporto, iniciamos ontem a novena ao Espírito Santo. Que este momento que vamos viver, solenidade de Assunção, nos abre todas as graças, todas as portas para receber plenamente o Espírito Santo, que já está em nós, mas que se calhar por uma razão ou outra, por nossa própria culpa, de certeza, nós estamos a sentir e a descobrir a sua presença. Sim, porque se receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é crismado, mas se calhar deixou ao lado o Espírito que recebeu. Então, esse momento é uma boa ocasião de ser batizados de novo, de deixar o Espírito Santo manifestar-se em si, e que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, nós te agradecemos pela tua presença no meio de nós e pedimos que continue a abençoar, que derrame as suas graças sobre todas essas pessoas que estão a nos assistir, que estão a nos escutar e que estão a seguir as suas palavras. Peço que este meu irmão, esta minha irmã que está a me ver e me seguir, a rezar conosco, possa ser enchida
do Espírito Santo. Glória a vós, Senhor Jesus Cristo, por Cristo nosso Senhor, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.